Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma metáfora de Freud, o urso e a baleia. Pessoal, Freud utiliza uma metáfora por duas vezes, a mesma metáfora, o urso e a baleia. No primeiro uso dessa metáfora, no caso clínico O Homem dos Lobos, o Freud diz o seguinte, lendo aqui na edição da Autêntica, o comecinho da parte 5, algumas discussões, foi dito que o urso polar e a baleia não conseguem travar uma guerra entre si, porque cada um, restrito a seu próprio elemento, não estabelece contato com o outro. Para mim, fica igualmente impossível discutir com trabalhadores no campo da psicologia ou das neuroses que não reconheçam os pressupostos da psicanálise e considerem artificiais os seus resultados. Mas, paralelamente, desenvolveu-se nos últimos anos uma oposição por parte de outros que, pelo menos segundo sua própria maneira de ver, encontram-se no terreno da análise, não contestam sua técnica e seus resultados e apenas se consideram autorizados a extrair outras conclusões do mesmo material e a submetê-lo a outras concepções. Interessante aqui, o Freud vai começar a discutir, no caso do Homem dos Lobos, se a fantasia de sedução é proveniente ou não de uma cena real de sedução. No caso do Homem dos Lobos, se ele viu ou não os pais transando, a cena primária foi real ou foi uma construção de Freud a partir daquela longa interpretação dele, né, do famoso sonho do Homem dos Lobos. Então, ele está aqui apontando para dois tipos de interlocutores. Primeiro, um interlocutor que está fora do campo da análise, não confia na metodologia da psicanálise, portanto, vai desprezar os achados da psicanálise. O segundo interlocutor, crítico às conclusões de um caso clínico, dentro da própria psicanálise, que observando, lendo as observações do colega, vai dizer, eu penso que a vertente é outra, que a interpretação é outra. Então, é esse aqui o urso e a baleia. O argumento, né, de que foi sedução, não foi, houve experiência real, não houve, é exatamente o urso e a baleia aqui nesse contexto. De um lado, o urso, houve sedução e daí a fantasia apareceu. Do outro, a baleia, não houve sedução real, não houve cena primária vista, só há uma fantasia construída. A gente não pode extrair, por assim dizer, uma construção de uma cena real e vívida. Então o urso e a baleia tem esse sentido aqui no caso clínico. A passagem continua. Não obstante, a controvérsia teórica é infecunda na maioria das vezes. Então logo começamos a nos distanciar do material a partir do qual devemos explorar, corremos o risco de nos embriagar com nossas afirmações e, por fim, de defender pontos de vista passíveis de serem contestados por toda e qualquer observação. Por esse motivo, parece-me incomparavelmente mais adequado combater as concepções divergentes, pondo à prova cada um dos seus casos e problemas. Passagem super interessante do Freud, né? Inclusive do ponto de vista epistemológico, do que é a construção do caso clínico, do que é a construção da prova na ciência psicanalítica, né? Na metodologia clínica, porque ele vai dizer, se a gente se afasta um pouquinho do material a partir do qual a gente deve explorar, a gente pode se embriagar com as nossas afirmações e a partir daí, né, defender pontos de vista passíveis de serem contestados, né, por toda e qualquer observação. Então, se embriagar das nossas afirmações, essa é uma expressão muito potente do Freud aqui, falando de ciência, né, falando da nossa metodologia clínica, né. Então, os riscos da gente enviesar por conta de questões afetivas, desejos, postura política, moralidade, enfim, a gente sabe que esse campo da metodologia clínica está longe de ser neutro. Eu acho que é uma passagem importante aqui do Freud. Então, esse urso e a baleia também é, de alguma maneira, um lado objetivo, a objetividade plena, e o outro, né, a baleia, nesse caso, um certo tipo de reconhecimento da impossibilidade da neutralidade. Né, de que
A discussão sobre um caso clínico sempre vai ser uma construção também conjunta, uma construção na comunidade hermenêutica que compõe a psicanálise ou a psicologia clínica de maneira geral. Que a gente não pode acreditar tanto assim numa objetividade, né, numa psicologia das evidências, né, como se a gente estivesse num vácuo político, moral, histórico, né, das categorias psicológicas que nós estamos observando, por assim dizer. Embriagar-se com as nossas afirmações, né? Eu acho que nada é mais potente aqui para falar do que é a pulsão de saber, né? O desejo de saber, que o saber na verdade está longe de uma neutralidade purificada, mas está sempre atravessado, colonizado, né? Atormentado, por assim dizer, pelos nossos desejos, pelo nosso posicionamento político. Então, esse é o grande primeiro uso da metáfora do Freud aqui, o urso e a baleia. Qual que é a segunda vez que o Freud vai utilizar essa metáfora? Vamos dar uma olhada nisso. O segundo uso dessa curiosa metáfora do urso e da baleia aparece na Conferência 27, a Transferência, conferência muito importante, clínica, mais ou menos do mesmo período, né? Essas conferências aqui, 16, 17, o caso clínico foi publicado também em 18, ou seja, Freud estava às voltas com essa metáfora nesse período. Nessa passagem, que eu vou ler a partir da edição da Companhia das Letras, na página 573, o Freud diz o seguinte: nisso, ignora-se costumeiramente a questão essencial. O conflito patogênico dos neuróticos não deve ser confundido com uma luta normal entre impulsos psíquicos situados no mesmo terreno psicológico. É um antagonismo entre poderes, em que um deles alcançou o estágio do pré-consciente e do consciente, e o outro foi retido no estágio do inconsciente. Por isso, o conflito não pode ser resolvido. Como no famoso exemplo do urso polar e da baleia, os antagonistas nunca se veem frente a frente. Uma decisão verdadeira só pode ocorrer quando estiverem ambos no mesmo terreno. Creio que possibilitar isso é a única tarefa da terapia. Então, no primeiro uso da metáfora, uma metáfora usada no sentido mais epistemológico, né, questão epistemológica central na psicanálise. O Homem dos Lobos viu o coitus a tergo, a cena primária dos pais ou não? É preciso haver cena primária para ter fantasia de sedução ou não? Então, o urso e a baleia aqui é essa discussão dos dois interlocutores aí dentro da própria psicanálise ou fora da psicanálise. Aqui, o uso é clínico e metapsicológico, um uso muito, muito incrível do Freud de pensar o conflito psíquico como acontecendo entre duas instâncias que não estão no mesmo terreno. Essa metáfora zooliterária, zoopoética do Freud, aliás, para quem já viu o meu vídeo sobre psicanálise e animalidade, esse é um dos usos do animal na obra de Freud. A zoopoética, utilizando aqui uma metáfora brilhante, brilhante. Um urso e uma baleia qualificando, metaforizando o conflito psíquico. Como a tarefa psicanalítica, a tarefa da terapia, pode construir um terreno justo o suficiente para que esse conflito aconteça. Então é essa a metáfora do Freud. O urso representa o desejo inconsciente de um lado, a baleia representa as defesas conscientes. Animais completamente distintos, fora de contato num terreno único que possam levá-los a um conflito justo. Essa ideia do Freud torna a psicanálise um tipo de empreendimento no qual a fabricação de um ringue justo, insisto nesse adjetivo, porque me parece aqui uma questão de justiça a partir da qual os dois envolvidos podem, lado a lado, usar todas as suas forças, todas as suas defesas para se enfrentarem de alguma forma. Se a gente, por exemplo, nessa zoometáfora, nessa zoopoética, coloca os dois na terra, o urso, claro, leva vantagem. Se a gente coloca os dois no mar, claro, a baleia certamente vai levar vantagem. Então, a ideia é como pensar num terreno
uma lógica onde o conflito pode se estabelecer de forma justa, de forma a não desfavorecer nem o desejo inconsciente, nem as defesas, porque os dois têm alguma razão de ser na história de cada sujeito. No contexto das teorias, também, a metáfora zoológica aqui diz que não há espaço para o diálogo entre oponentes teóricos, né, de diferentes teorias. A gente está fadado dentro da psicologia, por exemplo, de um lado a psicologia baseada em evidências, do outro a psicanálise, a não encontrar um espaço razoável, justo, honesto, de diálogo, de embate crítico, respeitoso, cuidadoso um com o outro. Não há um terreno justo. Insisto no adjetivo mais uma vez para não dizer neutro, um terreno neutro, porque realmente eu não acredito num terreno neutro, mas um embate razoável, respeitoso, no qual a gente esteja atento, inclusive, sobre as condições de possibilidade dessa conversa acontecer. A universidade, num certo sentido, desde Kant e o seu texto genial, O que é o esclarecimento, a universidade parece ser, ou deveria ser, o espaço no qual esse combate pudesse se dar de maneira justa. Né, os dois oponentes, os dois teóricos, mesmo as diferentes teorias psicanalíticas dentro da universidade, possam de alguma maneira conversar entre si. A universidade poderia ser esse exemplo, poderia ser esse lugar onde a gente dá conta de suportar as diferenças, de acolher as diferenças. Claro, não há essa neutralidade. Desde Bourdieu, a gente sabe, né? Leiam lá o Homo Academicus do Bourdieu, vocês vão ver como que o saber vai também se construindo a partir de jogos de poder, os mais sórdidos, os mais economicamente variáveis, né? Enfim, moralmente instituídos. Não há neutralidade na construção do que tange a sociologia do saber, a gente sabe disso. Existe um certo tipo de argumento de autoridade que essa metáfora do urso e da baleia acaba trazendo. É como se, no limite, a gente pudesse dizer para o outro: ei, baleia, você é um urso. Você acha que é uma baleia, mas você é um urso, você não passa de um urso, né? Por exemplo, quando psicanalistas de determinada escola dizem para outra escola: ah, Winnicott? Não, Winnicott não é psicanálise. Isso não é psicanálise, não é psicanálise de verdade. Eu já ouvi isso, né, de algumas escolas hegemônicas da psicanálise. É estranho, não é? É como se a gente colocasse o outro num outro campo a partir do qual a conversa não pudesse se estabelecer. O diálogo acadêmico, é claro, é tenso, e ele nunca é apenas racional. Ele nunca vai se estabelecer apenas nas regras teóricas e nas regras racionais do debate. As nossas escolhas teóricas são profundamente marcadas pela nossa história afetiva. Não é sem libido que se acredita numa teoria. Saber, conhecer, traduzir o mundo em teorias são processos também pulsionais, sujeitos às vicissitudes da pulsão. Eu amo, eu odeio, eu não quero saber, eu tenho raiva de quem sabe, né? Exatamente por saber disso, torna-se fundamental no campo das disputas simbólicas, mais uma vez penso em Bourdieu, a constituição de um terreno forte o suficiente para sustentar os dissensos, as discordâncias, quiçá as impossibilidades de diálogo. Pode ser que haja mesmo uma impossibilidade. Mas o terreno tem que ser justo. No meu entender, esse terreno só pode ser a universidade mesmo. A universidade é o único lugar onde a gente vai poder realmente conversar sobre dissenso teórico. É uma universidade, claro, como Kant pensou, comprometida com o pensamento crítico e com a sobrevivência da diferença. Então eu preciso, por exemplo, ter um movimento enfático, concreto de contratar professores de diferentes teorias, diferentes perspectivas, de estar atento à manutenção do múltiplo no universo universitário. A gente está. As universidades, né, os departamentos de psicologia estão efetivamente comprometidos com o múltiplo, com o diverso, com a alteridade.
dentro das suas próprias teorias. Eu não digo só da psicanálise, que eu conheço bem o campo, eu sei que há uma dispersão enorme de saberes, né, dentro da própria psicanálise. No departamento de psicologia que você estuda, ou na escola de psicanálise que você estuda, quantas teorias você efetivamente estuda? Quantos autores? Para pensar nessa hagiografia que tem se tornado o estudo da psicanálise, né? Só estudo Lacan, só estudo Winnicott, só estudo Bion, só estudo Klein, só estudo Laplanche. Essa hagiografia bizarra, antipsicanalítica, né, que tem se tornado a formação em psicanálise ou nos cursos de psicologia, o que é pior. Quantos autores da psicologia social você efetivamente estuda? Ou, por exemplo, da TCC, ou da análise do comportamento. Como se dão as dispersões, conflitos, dissensos críticos dentro da teoria que você estuda na psicologia clínica? Eles existem? Se não existir, gente, há um problema muito sério acontecendo. É óbvio, porque a gente sabe, psicologia não vai ter consenso, não vai rolar, a gente não é um tipo de engenharia, de materiais, etc. A gente está dentro do campo das ciências humanas, portanto, como Freud diz, a gente pode se embriagar muito fácil com as nossas afirmações. O segundo uso da metáfora é brilhante da parte do Freud. Como é que a tarefa analítica, o trabalho de análise, a perlaboração vai tornar esse conflito possível, essa conversa possível entre o inconsciente, que não é uma linguagem, aí eu estou falando a partir do Laplanche, não é uma linguagem, não é nenhum tipo de mensagem decifrável em termos de linguagem de um sujeito, né? Para o Laplanche é absurda a ideia de um sujeito do inconsciente, por exemplo. Como conversar, fazer conversar isso que vem do inconsciente, coisas, representações, coisas, impulsos afetivos, excitações sem nome, marcas não identitárias, com toda a defesa, que é pura linguagem, que é identidade, que é uma rede tecida para fabricar sentido. Como fabricar, então, um terreno onde essa conversa pode acontecer? Como tornar isso possível? Como, sem cair no sem sentido disruptivo do inconsciente, um sem sentido generalizado, nele mesmo, no inconsciente, não tem um sentido, né? De um lado, e nem na simbolização sintética, compulsiva do eu. Né? De um lado, a simbolização sintética, síntese, 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 sentido, o tempo todo, o eu só faz isso. Do outro lado, o inconsciente na sua disruptividade, essa multiplicidade de desejos, de impulsos, de coisas, restos, rastros, cujo sentido sempre escapa, cujo sentido é sempre proveniente desse acoplamento da palavra, né, como Freud ensinou nos textos dele sobre o inconsciente. Como é que a gente vai tornar esse conflito possível, esse diálogo possível? Então, a princípio, uma forma de pensar o urso e a baleia na clínica é, para começar, defender a ideia de que, por mais urso que se pareça um desejo, ele nunca será descartado por não ser uma baleia. É importante tentar pensar metaforicamente aqui com Freud, né? A ideia de acolher desejos estranhos, por mais estranhos que eles possam parecer, e por mais que isso obrigue, por exemplo, a expandir o terreno do próprio analista, da própria psicanálise, a inventar novos terrenos de convivência entre desejos, né? Então, de alguma maneira, esse urso que aparece, que o inconsciente vai trazer, insisto, que é sempre outro, é sempre um devir novo, algo inédito, algo que tem a ver com a singularidade, sujeito que vai trazer algo absolutamente disruptivo porque foi feito a partir da história daquele sujeito em particular. Eu tenho que abrir espaço para isso e não correr para transformar esse urso numa baleia absolutamente homogênea, conhecida, previsível, etc. Então, manter a alteridade do inconsciente. Esse é o exercício do analista. Como diz o Laplanche, ser o guardião do enigma. Fazer com que o inconsciente permaneça, de alguma maneira, com o seu caráter enigmático.
não ter tanta pressa na tradução daquilo que os pacientes vão trazer como parte da história infantil, sexual deles para dentro da análise. Do ponto de vista teórico, primeiro uso da metáfora do Freud, a gente também tem que defender uma psicanálise plural. Ou a psicanálise é múltipla, ou a psicanálise vai morrer. Vai morrer em nome de uma hegemonia de um mestre que sabe a verdade sobre a psicanálise. O grande herdeiro de Freud, aquele que sabe retornar verdadeiramente a Freud, o que sabe ler de verdade, o que sabe decifrar, o grande mestre que sabe ler e aqueles, todos os outros, né, são coitados, uma espécie de ursos, enquanto a baleia magnífica, só ela sabe ler, sabe acessar o grande texto freudiano nas suas entrelinhas, aquele alemão que só ele soube traduzir. Essa imagem de uma psicanálise hegemônica, centrada em torno de um só mestre, centrada em torno de essa psicanálise certamente está fadada à morte. A gente só vai sobreviver enquanto teoria se a gente insistir na nossa pluralidade. Se a gente insistir em construir uma multiplicidade de pontos de vista e sustentar o terreno onde essa multiplicidade possa conviver. Num certo sentido, a psicanálise precisa de uma dose antitotalitária no seu campo epistemológico. Ela mesma, a psicanálise, é e deve ser uma vacina antitotalitária no campo do saber o tempo todo. É ela que vai ter que apontar, podemos pensar diferente, há outro ponto de vista. Não só a psicanálise, as ciências humanas, esse é o papel das ciências humanas. A psicologia, a sociologia, a antropologia. Podemos pensar diferente, há outros mundos possíveis. Só as ciências humanas somos capazes de fazer isso. Não é tudo baleia. Tem urso por aí, olha lá. Vamos tentar pensar num terreno possível para fazer essas coisas conversarem. Essa é a tarefa não só interna, ao próprio exercício da psicanálise, mas também externa. As ciências humanas precisa ser a voz que defende o diverso, ser aquilo que defende o múltiplo, contra o contra o imperativo do mesmo. Politicamente, então, a gente defende a ideia de uma pluralidade zoológica. Talvez haja muito mais animais do que ursos e baleias, na verdade. Trata-se de uma meta utópica, claro, né, mas irrenunciável, do ponto de vista do compromisso político-epistemológico da psicanálise. Encontrar e fabricar um terreno no qual seja possível o diálogo entre as diferenças, por mais radicais que elas sejam. E há diferenças muito difíceis de conciliar, de conversar, de fazer um debate justo, um debate honesto. Psicologia das evidências, baseado em evidências, quase uma revelação divina, e o pobre método clínico, baseado em livre associação, e a pobre observação clínica do psicanalista. Não, você é um mero urso, sai para lá, o campo aqui é só das baleias. O espaço público, o espaço da universidade, deve ser esse espaço fortalecido para que essa pluralidade zoológica, as nossas crenças e os nossos desejos possam se movimentar com mais liberdade. Então, a gente tem um imperativo antitotalitário, nesse sentido, um imperativo democrático. Democrático no sentido de que mais pluralidade é melhor, sempre, sempre. Esse é o ideal utópico da democracia. Construção de espaços seguros para que a pluralidade das diferenças possam sobreviver, possam se expressar no mesmo campo de direito, com os mesmos direitos. Uma pluralidade infinita de existências, de desejos, de crenças, desde que, claro, e é isso a definição de democracia, desde que nenhuma dessas crenças e desejos visem destruir todas as outras crenças e desejos. Então, o imperativo antitotalitário da psicanálise está no centro também da sua perspectiva epistemológica,
que constitui o saber da psicanálise é o desejo de saber, e esse desejo de saber, por definição, é infinito, articulado ao inconsciente. E no inconsciente não há nenhum tipo de identidade do que a gente tem que saber, para onde a gente deve ir, o que a gente sabe. Não, a gente está aberto a continuamente tentar investigar o que a gente deve saber, o que significa saber, o que significa recusar o saber, por que a gente tem medo de saber algumas coisas, por que a gente deseja tanto saber outras coisas. Que esse conjunto de crenças e desejos possam, por sua vez, criticar permanentemente os contornos desses espaços que a gente constrói, um espaço público da universidade, que deve ser, citando o Winnicott, um certo tipo de espaço potencial, um espaço transicional a um só tempo, onde a gente consiga conversar sobre nossas crenças e desejos sem ser destruído pelo outro, sem tanta retaliação, porque nós somos outro, porque nós somos diferentes. Então essa metáfora do Freud, do urso e da baleia, é interessante que ele traz nesses dois sentidos, né? Uma discussão epistemológica sobre sedução e experiência, e uma outra, né? Um outro campo que é sobre o conflito psíquico, né? O desejo inconsciente do lado, a defesa do outro. Dois usos da mesma metáfora, mas que eu acho tem tudo a ver. É muito importante que o Freud tenha trazido essa metáfora nos dois usos, nesses dois contextos, o contexto epistemológico e o contexto intrapsíquico. Então é isso. Se você gostou do vídeo e me acompanhou até aqui, por favor, curta, compartilhe, comente o que você acha. Se é urso ou se é baleia? Onde você está? Quais são os terrenos possíveis para a gente construir espaços potenciais, criativos, onde novos animais possam aparecer, onde de fato um zoológico de crenças e desejos possa florescer de forma tranquila. Divulgue para quem possa gostar de conversar abertamente sobre psicanálise. Isso aqui é um projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, um espaço potencial crítico e criativo, espero, no qual a gente pode discutir abertamente sobre crenças psicanalíticas sem acreditar demais nelas. Até a próxima.